E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um conteúdo. Hoje o tema é o caráter de Jesus. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de discipulado, de entendimento, para aumentar o seu conhecimento de Deus e, consequentemente, a sua fé, certo? Mas antes de começar o vídeo, já curte, já comenta, já compartilha com alguém que se interessa também pelo mesmo assunto. E sem delongas, vamos para a Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que vai dizer assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo de nenhuma reputação, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus, é um texto muito forte, conhecido como o hino cristocêntrico, né, da Bíblia. Mas enfim, tratando-se do caráter de Jesus. Primeiro, para iniciarmos, é interessante sabermos o que é caráter. E quando nós buscamos entender o que é caráter no sentido da palavra, o seu significado, nós vamos entender que caráter é o modo de ser, né? Ou seja, é a composição de uma pessoa. Então, o caráter, ele é algo que está intrínseco à pessoa, está dentro daquela pessoa, e aquela pessoa é daquela forma por causa de vários fatores sociais, fatores emocionais, enfim. Então, o caráter, em suma, é quem faz a pessoa ser quem ela é. O que move a pessoa a agir da forma que ela age. Então, nós conhecemos quem é Jesus, e agora é interessante que nós conheçamos o caráter dele. Porque se nós conhecemos quem é ele e entendemos o caráter dele, nós, a próxima aula, entenderemos qual é a missão dele, né? Qual é o ministério dele. Através desses estudos, nós vamos poder ter uma compreensão, né, do real sentido da obra de Cristo, tanto para nós quanto para qualquer um outro que aceitar, né, a viver com ele. Bom, mas enfim, se formos olhar, em primeiro estágio, né, Deus era humilde. Por que ele era humilde? Porque imagina agora você sendo Deus, você sendo o autor de todo o planeta, você sendo o criador de tudo. Você criou o homem e o homem se rebelou contra ti. E o homem que você criou para ser um ser perfeito, para ser um ser eterno, agora passou a morrer, passou a cada vez mais se corromper com as suas próprias atitudes. Então você decide, né, que você vai dar o seu próprio filho para que através desse filho haja uma salvação. Então, primeiro de tudo, nós enxergamos o amor. Segundo, humildade. Terceiro, serviço. Depois, sabedoria, conhecimento do propósito, obediência e identidade. Por que eu quero citar estes pontos? Nós vamos discorrer sobre cada um deles e vai ficar mais fácil a compreensão para que nós entendamos o caráter real de Jesus, né? A obra real de Jesus nas nossas vidas. Então, passamos para humildade. Primeiro, quando nós falamos que Jesus é humilde, não é simplesmente porque ele vinha e o Deus encarnado, né, na forma humana, ele vinha e ele lidava com os pobres como lidava com os ricos, né? Ele era de igual, ele não tinha acepção de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a humildade de Cristo, ela transcende esse entendimento. Porque se formos olhar, existe 3 estágios da humildade de Cristo, da humilhação de Cristo. Qual é os 3 estágios da humilhação de Cristo?
Por que humilhação? Porque humilhação ela está ligada a quem é humilde, né? Qual a diferença das duas? Humilhação é o ato que você passa, né, de uma forma que está diminuindo você. E a humildade é o ato de você não querer se sobrepor às outras pessoas, certo? Então vamos lá. O primeiro ato de humilhação de Deus foi o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Soberano. Eu quero que vocês entendam que na maior imaginação da gente, nós não conseguiríamos descrever como era Deus, né, como era Jesus, antes dele se encarnar em forma humana. Então, imagina todo o poder, toda a honra, toda a glória. Imagina agora o Deus eterno, soberano, que o espaço não cabe ele, que a terra é escabelo dos pés dele. Imagina ele habitando agora na forma humana. E eu queria que vocês pensassem agora, não é uma humilhação um dia vocês está em um patamar social e acontecer alguma coisa, você quebra e volta ao patamar inicial? Era melhor ter continuado em um patamar só o resto da vida, seja num patamar baixo ou num patamar alto. Então, entenda que não há um sentimento de egoísmo, não há um sentimento de que Deus ele queria, né, não resgatar o ser humano. Por quê? Porque mesmo na sua magnificência, ele pegou, transformou todo esse sentimento, né, todo esse amor que ele tinha para com o homem. Ele falou: olha, eu vou descer, mesmo que eu esteja doando a minha vida, né, mesmo que eu esteja me humilhando, mesmo que eu esteja me colocando em uma posição menor, eu vou salvar eles, porque nós passaremos a eternidade juntos. Eu quero que vocês entendam que você é amado de uma forma que você não entende. Muitas das vezes a gente fala: olha, nós não merecíamos isso. Deus não me ama porque eu cometi tal pecado, ou Deus não me ama porque eu cometi aquele outro pecado. Mas na realidade, Deus ele morreu por mim e por você porque éramos pecador. Porque se não fôssemos pecador, Deus não teria morrido por nós. Jesus não teria vindo e morrido por nós. Então, toda essa obra é para que nós tenhamos uma redenção, para que nós tenhamos uma transformação de vida para com Ele. Então, o primeiro estágio da humilhação de Jesus foi se desfazer, entre aspas, temporariamente do seu poder e da sua glória e da sua majestade para que ele venha se encarnar, né, como humano. Então, o primeiro estágio foi esse, né? Foi o ato dele nascer, né? Se nós formos olhar, até a própria concepção de Jesus não foi comum, né? Foi um ato que o Espírito Santo fez com Maria, né? Um milagre que aconteceu e veio Jesus. Então aí já começa o mistério. Então, quando a gente se esvazia, né? Quando Cristo se esvazia, ele dá-nos o direito, né, de ter uma esperança nova, que é o quê? Que é a salvação, que é através da morte vicária de cruz, nós venhamos encontrar-nos com Deus novamente, através do sangue pago por Jesus Cristo na cruz. Então, o segundo estágio da humilhação de Cristo foi o lavar os pés dos discípulos. Imagina, você sendo um Deus, você já se diminuiu a uma forma humana e agora você lavar os pés de um servo teu. Mas, Gabriel, não faz sentido algum, não parece ser uma cerimônia assim de nossa, meu Deus, eu vou fazer isso por quê? Se formos olhar na cultura dos judeus, eles entendiam que os pés, quem tocava os pés ou que estava embaixo dos pés, era um ato humilhante, era algo que deveria ser humilhado. Era algo que não tinha o direito nem de fazer parte, né, do planeta ou da cultura ali. Então o que acontece? Quando chegava alguém por conta das áreas desertas, eles costumavam lavar os pés dos visitantes.
E a única pessoa que lavava os pés desses visitantes era o escravo, o menor escravo que aquele senhor tinha na casa. Por quê? Porque até um escravo, mesmo sendo escravo, que ele tinha uma confiança do seu senhor, ele não era digno de lavar os pés dos visitantes. Então, era um ato de humilhação extrema você lavar o pé de alguém. Então, Jesus, através da encarnação, ele se humilhou a primeira vez. E através do ato de lavar os pés dos discípulos, ele se colocou ali figuramente menor do que os discípulos, né? Lembre bem, figuramente menor do que os discípulos, provando que o maior serve o menor, né? Então isso, abrindo um parênteses, já traz uma lição para os nossos dias de hoje, né? Independente do cargo que você atinja, independente da sua situação financeira, tudo isso é para que você sirva as pessoas que estão abaixo de você, para que você instrua as pessoas, para que você venha com o teu testemunho e com a tua ação fazer algo diferente. Então, nós encontramos isso, né, em João 13,15, que é o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos. E a última parte da humilhação de Cristo foi a morte de cruz. Se formos olhar também para a cultura da época, a morte de cruz era somente para escravos e para as pessoas que não fossem romanas, porque um romano, se ele fosse morto de cruz, era uma humilhação não só para ele, mas para a família inteira, né? Então, imagina hoje um estuprador ou um assassino em série. Eu acho que nem essas pessoas tomariam uma punição tão grande quanto a pessoa que ia morrer na cruz, certo? Porque era a maior punição, era a maior pena que um cidadão poderia tomar. Então, entenda, se a maior pena que um cidadão poderia tomar, isso significa que o erro dele era muito grande. Mas Jesus não errou em nenhum momento. Então, como é que alguém que não errou toma a maior punição do Império Romano? Então, existem esses 3 estágios da humilhação, né? E esses 3 estágios da humilhação veio para provar mais uma vez que o maior serve o menor. Então, tudo que você puder fazer para que as pessoas que estão ao seu redor venham conhecer a Cristo, venham entender a obra dele e que você se transforme uma pessoa melhor, é isso que você tem que fazer. Aqui em Filipenses também, se você ler a carta, vai dizer que é para vocês considerar os outros como maior do que você mesmo. Então, quando a gente vai enxergando tudo isso, é a obra que Jesus fez. Quando ele habitou aqui na terra, ele se colocou menor do que nós mesmos. E quando ele se colocou menor, ele provou que existe humildade nele, que existe humanidade nele, que existe amor, né? E já entrando no amor, imagina o quão grande esse amor não seria de você largar toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua potência para morrer por alguém que te cuspia no ato da crucificação, que te xingava, que no ato da crucificação falava que você merecia tudo aquilo, que mandaram crucificar você simplesmente por nada. Então, quando você vai analisando tudo isso, você vai entendendo o ato de amor, né, de Jesus para com a gente. E aí, em João 13:34, ele vai dizer que amai uns aos outros como eu vos amei. E aí já prova mais uma vez o amor dele. Que o amor dele não é só com palavras, o amor dele é com atitude, o amor dele é com a doação da vida dele, né? Com o ato de doar a vida dele, né, para alguém. E esse alguém sou eu, é você, é todo aquele que acreditar, todo aquele que levantar as mãos e aceitar. Se nós formos olhar para o ato do casamento, é quando o homem ele dá vida pela mulher e a mulher dá vida pelos seus filhos. Esse é o ato de amor. Essa é a instituição, a única instituição que Deus nos deu. Essa instituição foi criada
inteiramente por Deus. E essa instituição, ela trouxe a essência do amor de Deus. Ela trouxe a essência do que Deus queria resplandecer através do homem. Então imagina quão grande não foi esse amor. Imagina quão grande não foi se doar por completo por alguém que nem estava aceitando o teu sacrifício num primeiro momento. Imagina quão duro não seria essa dor. Imagina quão difícil não seria conviver com isso. Que momentos aflitos não foi passar por tudo isso. E passando para mais um dos pontos, é o serviço. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não veio para engrandecer o nome dele. Jesus, ele veio para engrandecer o nome do Pai dele. Só que o Pai dele e ele é um. Isso nós vamos debater um pouco mais à frente, no quesito que Jesus, ele conhecia inteiramente a identidade dele. E além da identidade, ele conhecia o propósito da vida dele também. Então, quando ele vem para servir, ele vem para, além de dar a vida dele, ele vem para pregar o reino. Ele vem para mostrar como deveríamos andar. Ele veio para curar, para libertar. Esse foi o ato que Jesus veio servir. Jesus, ele, quando você vai analisando nos evangelhos, você vai ver que em um momento ele estava no meio da sinagoga, no outro ele estava no meio dos leprosos, no outro no meio das prostitutas, e você vai enxergar que Deus, ele não fazia acepção de pessoas. Aonde tinha pessoas que estavam dispostas a ouvir, que estavam dispostas a ser servidas por ele, ele estava ali, de braços abertos, doando aquilo ao qual ele veio fazer, cumprindo o propósito que Deus tinha colocado no coração dele. E referente ao propósito, por que Jesus, ele sabia inteiramente qual o propósito dele? Porque ele veio não para brincar, ele não veio para descobrir o propósito dele. Se nós formos olhar, com 12 anos, Jesus já estava no templo debatendo com os fariseus, com os mestres das leis. E quando a mãe dele questiona, mas por que você sumiu? E aí ele fala, olha, agora é chegada a hora de eu cuidar das coisas do meu pai. Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Então, Jesus, desde pequeno, ele já tinha o conhecimento do qual era o propósito na vida dele, do qual Deus tinha levantado ele para fazer. E aí, cabe uma pergunta para você, um parêntese aqui. Você sabe o propósito o qual Deus colocou na sua vida? Você já foi de encontro ao propósito que Deus colocou na sua vida? Você já tentou descobrir qual serviço Deus quer que você faça? Você já tentou buscar de verdade, de todo o coração, entender as qualidades que Deus colocou em você, os desejos que Deus colocou em você, os projetos que Deus colocou em você, porque tudo isso é para a honra e glória dele. E que em todo momento você coloque como maior do que a sua vida o propósito que Deus colocou na sua vida. Por quê? Porque a sua vida vai servir de espelho para outras pessoas. Porque a sua vida vai servir de alavanca para outras pessoas, de trampolim para outras pessoas. E, além de tudo, aliado com o propósito, nós temos que ter a identidade. E Jesus sabia da identidade dele. Qual a identidade dele? Ele era filho, ele era um com o Pai. E não tem como eu aceitar o meu propósito e você aceitar o seu propósito se você não entender que você é filho, que através do sacrifício de Cristo e o Espírito Santo que habita em você, você está ligado ao Pai. Então, além do propósito, eu quero que você coloque no seu coração que você precisa saber a sua identidade. Em Gênesis 1:26 vai dizer que você é a imagem e a semelhança do Criador. Essa é a sua identidade. Essa é a identidade ao qual Deus te deu. E o que você está fazendo com ela? Você está se prendendo a paradigmas, às regras, à profissão? Deus, ele colocou algo muito grande em você.
e que você desperte neste momento para aceitar a sua identidade, para ativar o seu propósito, para ser humilde, para amar os outros. Olha, a vida de Jesus, se eu pudesse categorizar, né, de uma forma simples, ela é um espelho, ela é um padrão, ela é uma régua de medir. Porque através da vida de Cristo, nós temos exemplo em todas as áreas. Nós temos direcionamento em todos os momentos. Porque Cristo foi o homem perfeito. Cristo foi aquele que, além de morrer por nós, nos instruiu a como andar com Ele, a como andar com o Pai, a como aceitar o Espírito Santo, a como ter comunhão com os três, que são um só. Então, através disso, através da identidade, através do propósito, através do amor, através da humildade e do serviço, viva em obediência, porque através da obediência vai gerar coerência aos seus atos e à sua fala. Jesus, em todo momento, ele dizia que não veio fazer a vontade dele, e sim fazer a vontade do Pai dele ao qual foi enviado. Quando Jesus foi batizado, uma voz bradou no céu e disse assim: este é meu filho ao qual eu me comprazo, ou melhor dizendo, ao qual eu me alegro. Então, quando nós passamos a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, nós ativamos o nosso propósito, nós ativamos também a nossa identidade, nós somos totalmente conhecidos e, além de conhecidos, somos entregues à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E viver em coerência além de pregar, obedecer aquilo que se prega. Ora, se eu falo que é algo horrível aos olhos de Deus, o ato da mentira, e eu minto, não faz sentido nenhum eu pregar contra a mentira, porque eu estou mentindo. Então, quando nós vivemos em obediência, logo vivemos em coerência, porque se pregamos, vivemos por causa da obediência. E quando vivemos por causa da obediência, nós temos coerência com a fala e com aquilo que vivemos, assim como Jesus teve. Jesus ele nunca se contradisse em nenhuma palavra, em nenhuma atitude, porque ele era coerente em tudo que fazia, porque Deus estava com ele, o Espírito Santo estava com ele, ele era o próprio Deus encarnado. Então, vocês entendem que Deus ele foi tão perfeito, mas tão perfeito que é difícil até de imaginarmos a perfeição dele, é difícil de compararmos a ele, é difícil de nós buscarmos ser igual a ele, e esse é o ponto. Porque se fosse algo fácil, seria para todos. Mas é algo difícil para que aqueles que perseverarem até o fim tenham a vida eterna. É algo difícil para que quem tiver realmente disposto a dar a vida por ele tenha a vida eterna. E passando para o último ponto, é a sabedoria. Porque eu vejo que em todo o tempo, Jesus na realidade, ele nunca agiu de forma ignorante. Ele nunca agiu de forma sem pensar. Toda vez que os fariseus questionavam ele tinha uma resposta tão bem elaborada que talvez nós precisaríamos de meses para elaborar uma resposta tão boa, para elaborar uma pergunta tão boa. Então, Jesus é a própria sabedoria. Jesus, ele é a sabedoria encarnada. Jesus, ele foi tão sábio que em todo momento ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. E que nós possamos ter Jesus como espelho na nossa vida. Nós precisamos ter referências aqui na terra, mas o espelho é Jesus Cristo. O espelho ao qual devemos seguir é Ele, porque Ele é o varão perfeito. Eu erro, o pastor erra, o fulano erra, mas Jesus não erra. Então a vara de medir é Jesus, não é eu ou qualquer outra pessoa. É Jesus, porque ele foi o varão perfeito. Ele era o único que foi humilde, o único que serviu em todo momento, o único que teve coerência,
o único que teve sabedoria, o único que teve conhecimento do propósito, obediência, identidade e o único que foi amoroso em todos os momentos. Ele nunca duvidou de nenhuma dessas áreas. Ele nunca duvidou de nenhum desses problemas que nós temos hoje em dia. Porque muitas das vezes nós olhamos para alguns problemas e nós falamos, Deus não está comigo. Deus não está comigo, Deus não é comigo. Porque se Deus fosse comigo, isso não estaria acontecendo agora, neste momento. Eu estaria vivendo uma vida melhor, eu já estaria pregando para grandes pessoas, para multidões, né, para grande quantidade de pessoas, eu já estaria em um patamar financeiro melhor, eu já estaria num nível profissional melhor, mas na realidade, tudo que nós queremos e tudo que completa a gente é viver a obra de Deus com eficiência. Se nós vivermos a obra de Deus com eficiência, tudo isso vai ser coisas simples, coisas necessárias para a vida cotidiana. Mas em tudo, a sabedoria de Deus ele é maior. Em tudo, nós devemos ter Jesus como espelho. Porque ele, em todo momento, ele foi a pessoa que resplandeceu a vontade do Pai. E para encerrarmos, nós vamos ler aqui em João, capítulo 20, versículo 31, que vai dizer assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, tudo que estamos fazendo, tudo que estamos pensando, se não for para a honra, se não for para resplandecer, se não for para transformar a vida das pessoas e trazê-las para Cristo, não faz sentido algum. Porque a Bíblia foi escrita para resplandecer Cristo. Porque eu fui criado para resplandecer Cristo. Porque a natureza resplandece a sabedoria, o entendimento, o amor, a complexidade de Deus. Então que você hoje venha entender o caráter de Jesus. E através desse entendimento, que você possa fazer algo diferente na sua vida. Que você possa buscar novos horizontes, que você possa buscar novas pessoas para se espelhar, para ter como referências. Que você venha entender que Jesus, ele é suficiente na sua vida. E que Deus continue te abençoando grandemente. Que Deus continue te usando, que Deus continue te instruindo em todo o tempo. E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe.